Vamos tentar entender a morte à luz da Bíblia, porque o que não faltam por aí são falsas teorias, teorias que não têm o apoio da Bíblia. Muitas pessoas pretendem dizer o que acontece logo após a morte e existem muitas teorias que confrontam com a ideia bíblica. Vamos começar vendo em João capítulo 11 o que o próprio Cristo falou a respeito da morte. Então, o Evangelho de São João, capítulo 11, dos versos 11 até o 13. Assim disse Cristo: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Você percebe nesse texto da morte de Lázaro que Jesus comparou a morte a um sono? Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E depois Jesus disse claramente: nosso amigo Lázaro morreu. E quando Jesus chega na casa de Lázaro, já faziam 4 dias que ele havia sido sepultado. Aí você conhece a história. Jesus então faz uma oração, chama Lázaro para fora e Lázaro ressuscita. Ora, se a morte é comparada a um sono, logo a morte é um estado de inconsciência. Porque a gente dorme 7, 8, 9 horas por noite e você não vê o tempo passar. Você fecha os olhos e quando você abre, já se passaram todas essas horas. Mas você não teve consciência. Assim é quando a pessoa morre. Quando alguém morre à luz da Bíblia, não vai para lugar nenhum. Prova disso é o caso de Lázaro. 4 dias que ele havia sido morto, não tinha ido para lugar nenhum. E Jesus acorda o morto. Mas, pastor, quando a gente morre, não tem essa história de que a alma vai para algum lugar e o corpo fica aí? Esta questão de corpo e alma, como compreendida na mentalidade popular brasileira, isso é uma visão grega e não bíblica. Na realidade, foi Platão quem desenvolveu esse conceito e é chamado de o dualismo platônico. O que ensinava Platão? O corpo é mau, mas a alma é boa. Então, a alma está aprisionada dentro do corpo. E quando a pessoa morre, a alma se liberta do corpo. Então, a morte é uma libertação para a alma. E esse conceito grego platônico se espalhou de tal forma, não só na cultura brasileira, como dentro das próprias igrejas. E as pessoas começam a ensinar até dentro de igrejas que você tem uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. Esta é a grande verdade que a Bíblia ensina. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Porque alma na Bíblia é sinônimo de pessoa. Cada alma é uma pessoa. Sim, amiga Bárbara? Pastor, morreu um conhecido nosso e aí ele era evangélico. Aí uma colega minha comentou, ele já está na glória. Eu digo, como que ele já está lá na glória? Ele disse, não, já está na glória, não tem como. Aí eu fui questionar, sabe, fatos com ela que eu não concordava. E ela era uma líder, sabe? E ela disse que não, que ele estava na glória. Eu digo, não porque ele era crente, ele era uma pessoa que ele era um missionário, coisa e tal, sabe? Mas ela continuou nessa tese que ele estava na glória. Eu digo, e quem não é evangélico? Está no inferno. E está queimando. O bom, o crente fica em um canto, o que não é evangélico está queimando no fogo do inferno. Me explique isso. Isso é o que a gente tem no Brasil de cultura popular. E mesmo dentro das igrejas, como eu falei há pouco, tem gente que ensina isso. A Bíblia não aprova a ideia de recompensa logo após a morte. Se a pessoa foi um fiel cristão, quando ela morre, ela não vai para a glória do Pai. Ela vai continuar morta até que Jesus volte.
Lembra de semana passada que nós estudamos sobre a morte de Jesus? E Jesus falou assim, eu vou preparar-vos lugar e eu voltarei e vos levarei. Jesus diz que só vai nos levar para a glória quando Ele voltar. Ele volta para nos buscar. E se você for para Apocalipse 22, lá também é ensinado que quando Cristo voltar, Ele virá e Ele trará o galardão, a recompensa. Apocalipse 22, eu acho que é o verso 12. Deixa eu olhar aqui para dizer o verso exatamente. Apocalipse capítulo 22, olha para o verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Cristo vem e com Ele está o galardão. Ou seja, o galardão só será dado na volta de Jesus. Tínhamos um outro detalhe que você falou a respeito do inferno. Essa também é um conceito de cultura popular. Não existe na Bíblia um local de tormento eterno. Não existe um espaço físico onde as pessoas estejam ali sendo queimadas eternamente. O conceito de inferno na Bíblia, a palavra inferno, pode ser traduzida como sepultura. Então, sepultura e inferno é a palavra Hades da língua grega e outras, mas a ideia é sepultura e não lugar de tormento eterno. Vamos olhar para outros textos e vamos aprender mais a respeito desse assunto? Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Em Ezequiel capítulo 18, o verso 4, a palavra de Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. No verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel está sendo claro em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Se você colocar no lugar de alma a palavra pessoa, você vai perceber que faz pleno sentido. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então não existe na Bíblia a ideia de alma imortal. Então quando se ensina que uma pessoa morre, a alma sai por aí vagueando, se reencarna em outras pessoas, ou que vai para o céu ou purgatório, nada disso. Por quê? Porque não existe uma alma imaterial que sai na hora da morte. A pessoa, o ser humano, é também chamado na Bíblia de alma. Você quer ver uma coisa? Nós vamos ler um texto que vai nos ajudar a entender. Depois da morte, o que acontece? Acontece o processo ao contrário da vida. E nós vamos entender melhor como que a vida foi formada. Como é que a Bíblia descreve o estado dos mortos? 2 textos, Salmo 6, 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O salmista está dizendo que depois que as pessoas morrem, elas entram num estado de inconsciência. Elas não podem se lembrar de nada, não podem louvar, porque elas estão mortas. E olha o que diz o livro de Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Sim, amiga? Pastor, a gente falou lá em Salmo de mortes e mortos e imortais, né? Então, o que é imortalidade? Imortalidade é o dom que Deus vai conceder aos salvos na volta de Jesus. Então, nós somos mortais por causa do pecado. Quando Cristo voltar, Ele vai nos dar o dom da imortalidade, ou seja, nunca mais nós morreremos. Então, essa é a recompensa dos salvos. Deu para entender? Entendido. Certo?
Pastor, Então, sim, Marcelo, pastor, nós somos feitos à semelhança de Deus, de acordo com Gênesis. somos. E nós falamos aqui nos estudos anteriores da trindade do Deus. E eu já vi algum estudo falando assim, que nós somos corpo, alma e espírito. O que o senhor tem a dizer disso? O apóstolo Paulo diz assim, que em tudo nós devemos nos santificar a Deus, corpo, mente e espírito. Em outras expressões você vai ter a expressão. Em outros versos também a mesma expressão, corpo, mente e espírito. O que significa isso? Paulo não está falando que o ser humano é um ser que na morte se divide. Ele está abordando aspectos do ser humano. Nós temos o aspecto físico, que é a nossa constituição física, feita do pó da terra. Nós temos o aspecto cognitivo, mental, que é a capacidade que você tem de raciocinar, do aprendizado. E nós temos um aspecto espiritual, que é a habilidade que Deus nos dá para relacionar com Ele, com um ser superior que é o Criador. O que Paulo está dizendo é que tudo isso, tanto o seu físico, quanto o seu mental, quanto o seu espiritual, devem ser consagrados a Deus. Agora, estes aspectos não vivem independentes uns dos outros. Você não tem como separá-los. Quer ver? Dá uma olhadinha na sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha o que diz aí, em Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu o que o Gênesis está dizendo? Deus formou o homem do pó da terra, o nosso corpo, soprou depois nas narinas de Adão o fôlego de vida. Esse fôlego de vida tem a ver com a consciência. É a vida que Deus colocou no corpo que Ele criou do pó da terra. Então, quando Deus juntou o aspecto físico ao aspecto mental, o senso da existência, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E quando a morte chega, o que acontece? Essa capacidade de raciocinar, o senso de estar vivo, ele desaparece, porque isso se separa do corpo. O espírito, esse sopro divino, volta para Deus. E o corpo que era pó, volta para o pó. Acabou a alma. Então, só existe consciência enquanto nós estamos vivos. Acabou a vida, acabou a consciência. Então, a alma é a pessoa. Deus nos fez almas viventes. Por isso que eu estou dizendo que nós somos uma alma e não temos uma alma. É uma dúvida com relação à morte do suicida. Eu já vi algumas defesas a respeito daqueles que sofrem de tormentos, sejam psíquicos, mentais, e de repente chegam ao ponto de cometer um suicídio. E no critério de Deus seria diferente com relação a esse tipo de situação. Isso procede? Eu acredito que há dois tipos de suicidas. Suicidas que vão se perder, suicidas que vão se salvar. Agora, só Deus pode fazer esse juízo. Porque uma pessoa que chega ao ponto de tirar sua própria vida, ela pode estar imersa num conflito tão grande que ela não teve como vencer esta crise que ela enfrentava. Até que ponto Deus vai considerá-la moralmente responsável por suas ações? Então, eu acredito que haverá suicidas que se salvarão e outros que não se salvarão. Mas só Deus vai definir isso. Você olha para a Bíblia e vê, por exemplo, o caso de Sansão. A Bíblia diz que Sansão matou mais gente na morte do que em vida. Ele queria matar os inimigos ali, na hora que ele derruba as colunas do templo de Dagon, ele queria.
mas ele estava consciente de que com esse ato ele morreria. E quando você vai para Hebreus capítulo 11, Sansão figura como um dos heróis da fé que está salvo. Então, só Deus pode determinar até que ponto essa pessoa que tirou sua vida era responsável por seus atos. Ou se ele chegou a viver um momento tão intenso que ele passou a agir sem ter a consciência do que estava fazendo. Levando-se em consideração que quando uma pessoa chega a cometer esse tipo de ato, com certeza o tormento já está, assim, exorbitante dentro dela, né? O conflito. E aí a gente chega em Judas, que houve um desespero após a traição de Cristo. De repente, devido ao desespero dele, a consciência que ele não tinha se entregado simplesmente um homem qualquer. E aí um misto de arrependimento. Mas, categoricamente, quando se fala de traição e de uma pessoa ir diretamente para o inferno, é usado o exemplo de Judas. Eu queria saber, com relação a essa situação específica dele, à luz da Bíblia, se houve algum perdão para ele. Para Judas, entendemos que não houve, né? Então, a Bíblia vai dizer, né, que daqueles que Cristo recebeu, um deles apenas se perdeu, né? Exceto o filho da perdição. Esse se perdeu. Então, nós entendemos que para Judas não houve salvação.